Jennifer Lopez tem aparecido novamente nas manchetes, mas não por sua música ou atuação. Com a recente prisão de Sean Diddy Combs, muitos se perguntam se sua antiga paixão, Jennifer, poderia estar envolvida de alguma forma no drama que está se desenrolando. Seu relacionamento de alto perfil no final dos anos 90 foi repleto de manchetes, controvérsias e ligações próximas com alguns problemas legais. Será que seu passado pode voltar para assombrá-los? Neste vídeo, vamos aprofundar na história entre Jennifer Lopez e Diddy, explorar as conexões e ver se há alguma possibilidade de que ela desempenhe um papel em seu caso legal atual. Fique ligado. Quando se trata da prisão e acusação de Sean Diddy Combs por acusações federais de conspiração e fraude, a conversa naturalmente se deslocou para outras celebridades relacionadas a ele. As pessoas se perguntam se essas acusações são verdadeiras, quem sabe o quê, quem está sendo interrogado pelos investigadores federais e se essas figuras de alto perfil também poderiam enfrentar acusações. Essas são perguntas válidas, especialmente considerando que Diddy é acusado de liderar uma organização criminosa envolvida na exploração de mulheres e outros crimes graves, como suborno e obstrução da justiça. Com mais de 50 testemunhas e vítimas que foram entrevistadas, um nome, em particular, está chamando a atenção: Jennifer Lopez. A questão é, por quê? Bem, antes de Diddy enfrentar acusações criminais e uma série de processos que o acusavam de agressão, ele estava saindo com Jennifer, a icônica estrela pop e atriz. O relacionamento deles, segundo relatos, durou de 1999 a 2001. Eles fizeram sua primeira aparição pública juntos em setembro de 1999, no MTV Music Awards. E claro, quem poderia esquecer quando Jennifer usou aquele famoso vestido verde da Versace no Grammy, enquanto ainda eram um casal? Eles eram um grande casal poderoso na época, constantemente vistos nos tapetes vermelhos e participando das famosas festas de branco de Diddy. Em meio a toda a controvérsia que envolve Diddy, uma antiga foto de sua festa de 4 de julho de 2004 ressurgiu, provocando um novo alvoroço. A foto mostra Diddy na cama com Jennifer Lopez, Aaliyah, Andre Harrell, Nathan Adcock e Damon Dash, com a maioria deles vestidos de branco, exceto Diddy, Jennifer e Nathan. Esta imagem da festa de Diddy nos Hamptons, tirada quando ele e Jennifer Lopez ainda estavam juntos, viralizou novamente. Um veículo de notícias legendou a imagem, acumulando rapidamente quase 14 milhões de visualizações, 114 mil curtidas, 11 mil compartilhamentos e mais de 2.700 comentários. Embora capture um momento despreocupado, o clima da foto contrasta notavelmente com as graves acusações que Diddy enfrenta hoje, lançando uma sombra sobre aquelas memórias uma vez glamorosas. Marlon Wayans, que costumava frequentar as festas de Diddy, falou sobre isso e disse que nunca viu nada ilegal, embora ele costumasse ir embora cedo. À medida que o escrutínio aumenta em torno do passado de Diddy, essa foto antiga levou os fãs a questionarem o silêncio de Jennifer Lopez sobre a situação. Sean e eu éramos muito diferentes nesse sentido. Sabe, eu era muito, orientada para a família e um pouco, você sabe, do tipo casada. Na verdade, quando trabalhamos juntos pela primeira vez no vídeo, eu era casada, embora estivesse passando por problemas. Ninguém sabia disso, entende o que quero dizer? E sabe, eu queria minha família, embora naquela época as coisas não estivessem indo bem, sabe? Era assim que eu era. Foi assim que fui criada. Jennifer falou sobre seu relacionamento conturbado com Diddy, revelando que a infidelidade dele realmente a afetou. Estava em um relacionamento com Puff, onde eu chorava constantemente, ficava louca e perdia o controle. Realmente colocou minha vida de cabeça para baixo. Ela explicou que o relacionamento começou bem quando sua carreira estava decolando e ela se preparava para lançar seu álbum de estreia. Diddy realmente ajudou a produzir esse álbum, e em uma entrevista de 2019 com a CBS, ela o descreveu como um mentor naquela época. Olhando para trás, ela chamou o relacionamento de tumultuado e disse que terminou com uma explosão. Segundo ela, ele se tornou mais do que um namorado. Também foi um mentor em sua carreira inicial.
A era do Puff foi como um momento de loucura e euforia na minha vida. Puff e eu crescemos no Bronx. Ele já estava na indústria da música e tinha todo esse sucesso. Eu estava apenas começando e estava fazendo meu primeiro álbum quando o conheci. Ele se tornou uma espécie de mentor para mim naquela época. Tivemos essa relação louca e tumultuada que terminou com uma explosão, digamos. Foi definitivamente um momento, mas senti que era necessário, como se estivesse destinado a estar na minha vida naquele momento, para me ensinar o que eu precisava saber sobre esta indústria musical, sobre o tipo de artista que eu queria ser. Jennifer também revelou que seu relacionamento com o rapper controverso foi sua primeira experiência com infidelidade. Em uma entrevista de 2003 para a revista Vibe, ela compartilhou: "Foi a primeira vez que estive com alguém que não era fiel", acrescentando: "Nunca o peguei, mas simplesmente sabia. Ele dizia que ia a uma boate por algumas horas e depois não voltava naquela noite." A estrela também admitiu que a infidelidade de Diddy a levou a um lugar realmente sombrio, deixando-a emocionalmente instável e fora de controle. No início deste ano, em seu documentário A Maior História de Amor Já Contada, Jennifer falou sobre suas experiências em relacionamentos abusivos, embora não tenha nomeado ninguém especificamente. No entanto, fontes confirmaram ao Daily Mail que o abuso ao qual ela se referia era de outro relacionamento, não com Diddy. Ser jogada e maltratada daquela forma não é divertido. Nunca estive em um relacionamento onde fui agredida, graças a Deus. Mas definitivamente fui maltratada e passei por algumas coisas desagradáveis. Rude, desrespeitoso. Um clipe que recentemente ressurgiu é da aparição do casal no MTV Diaries no ano 2000. No episódio, Diddy abertamente demonstra sua frustração com Jennifer Lopez por ter que fazer uma cena de beijo em um de seus filmes. Ela até admite que ele tinha problemas com coisas assim, o que era um pouco estranho. Isso é atraente. Qual é a última coisa, irmã? O quê? Não há beijos, certo? Sim, ele tem um problema com essas coisas. Mas é aqui que fica interessante. Avançando rapidamente para 2015. Naquela época, eles já haviam terminado e Jennifer Lopez apareceu no Wendy Williams Show. Se você se lembra da última vez que você esteve aqui, eu disse que sempre poderia te ver voltando com o Puff de alguma forma. As câmeras se voltaram para a mãe de Jennifer, Guadalupe Lupe Rodrigues, que estava sentada na plateia. Ela tinha uma expressão de preocupação no rosto e parecia dizer: "Acabou." Agora não podemos esquecer que o relacionamento de Jennifer Lopez com Diddy esteve ligado a uma das maiores controvérsias de sua carreira. O infame tiroteio em uma boate na cidade de Nova York em 1999. Depois que uma discussão estourou, 3 pessoas ficaram feridas. Lopez, Diddy e seu segurança, Anthony Jones, foram perseguidos pela polícia após fugirem da cena e foram presos. Uma arma roubada foi encontrada no carro e, embora Jennifer Lopez tenha sido detida por cerca de 12 horas, as acusações contra ela foram finalmente retiradas. No entanto, Diddy, Jones e um rapper chamado Shine Barrel, que também estava lá naquela noite, foram presos e levados a julgamento. Oh Deus, quero dizer, passamos por alguns eventos muito traumáticos. Essas coisas incríveis estavam acontecendo na minha carreira. Ao mesmo tempo, ele estava passando pelo julgamento. Foi muita coisa. Combs foi acusado de disparar a arma e depois tentar subornar o motorista para assumir a responsabilidade por ela. No final, tanto Combs quanto Jennifer Lopez foram absolvidos das acusações de porte de armas e suborno. Mas o motorista, Barrow, não teve tanta sorte. Ele foi condenado por agressão e imprudência temerária e sentenciado a 10 anos de prisão. Recentemente, Barrow até afirmou que foi Combs quem o mandou para a cadeia, dizendo que Combs chamou testemunhas para testemunhar contra ele. Não é questão de, me virar as costas. Tipo, como você chama uma testemunha para testemunhar contra seu camarada? Curiosamente, Jennifer, que foi nomeada como testemunha potencial, nunca apareceu no tribunal e não foi chamada para testemunhar. O casal finalmente terminou em 2001. Mas o que é realmente interessante é que uma ação civil recente contra Sean Diddy Combs voltou a mencionar aquele infame tiroteio na boate de 1999.
Essa ação, movida por Rodney Little Rod Jones, um ex-produtor de Combs, trata de agressão civil, e nela Jones afirmou que Combs uma vez exibiu suas armas e se gabou de ser responsável pelo tiroteio na boate. Ainda mais impactante, ele teria dito a Jones que Jennifer Lopes levou a arma para a boate para ele e entregou-a antes dos tiros. Jennifer Lopes testemunhou perante o grande júri, assim como muitas outras pessoas. Precisa ser reaberto porque, se for esse o caso, ela levou a arma para dentro e mentiu perante o grande júri. Jones também afirmou que Combs forçou seu artista, Shyne, a assumir a culpa pelo tiroteio. Não só isso, mas a vítima do tiroteio, Nathania Rubin, falou sobre aquela noite e insiste que tudo foi culpa de P. Diddy. Sim, e você disse isso desde, na verdade, logo após o tiroteio, que foi P. Diddy quem atirou em você. Quero dizer, acho que você até disse ao médico naquela noite, certo? Então, com essas acusações contra Diddy, você pode se perguntar que papel Jennifer poderia desempenhar em tudo isso. Para ser claro, ela não está mencionada em nenhuma parte da acusação, nem em nenhuma das cartas do governo ao juiz em relação ao caso. Na verdade, não houve nenhuma referência oficial a ela nos documentos legais. E para que você saiba, a fiança de Diddy foi negada 2 vezes. Até agora, Jennifer Lopes não fez nenhuma declaração pública desde a prisão de Diddy. Com os recentes problemas legais de Diddy, os fãs notaram que Jennifer Lopes permaneceu bastante calada, apesar de seu relacionamento passado e da separação pública. Alguns se perguntaram se ela eventualmente falará, mas até agora Jennifer Lopes não abordou a controvérsia, o que gerou especulações sobre se seu silêncio é intencional. É possível que ela apenas queira deixar essa fase de sua vida para trás. Ela já foi aberta antes sobre como seu relacionamento com Diddy a afetou emocionalmente. Então faz sentido que ela queira se distanciar. Por outro lado, alguns fãs acreditam que seu silêncio pode estar vinculado à sua vida profissional. Com seus novos empreendimentos, como a marca de coquetéis, Delola, e seus próximos projetos cinematográficos, Lopes pode estar evitando estrategicamente qualquer imprensa negativa ou conexões com o escândalo. Jennifer Lopes permaneceu em silêncio sobre seu relacionamento passado com Diddy, apesar das sérias acusações que se acumulam contra ele. Embora seu romance tenha sido muito divulgado, Jennifer parece estar se distanciando da controvérsia atual. Segundo uma fonte que falou ao Daily Mail, Lopes estaria desgostada com as acusações contra Diddy, especialmente após a divulgação de imagens antigas que mostravam Diddy agredindo sua ex, Cassie Ventura. Estava ferrado. Quero dizer, toquei o fundo do poço, mas não tenho desculpas. Meu comportamento naquele vídeo é indesculpável. Assumo toda a responsabilidade por minhas ações naquele vídeo. No entanto, ela deixou claro que não planeja abordar a situação publicamente, já que não é sua história para contar. Após a recente prisão de Diddy, Lopes postou uma mensagem enigmática de boa noite no X, anteriormente Twitter, o que gerou muitas reações dos fãs, alguns dos quais notaram que ela parecia triste na selfie. Embora haja especulações sobre seu passado com Diddy, Lopes seguiu em frente e está focada em sua família e carreira, mantendo-se distante do escândalo que envolve seu ex. Ava Sullivan apontou algo realmente surpreendente na Law and Crime Network. Quando você lê a primeira linha da acusação, menciona que essa atividade vem ocorrendo há décadas. Mas depois, as acusações reais cobrem apenas os anos de 2008 a 2023 ou 2024. Então, embora pareça que isso está acontecendo há muito tempo, os promotores provavelmente só têm evidências sólidas o suficiente para acusá-lo por esse período específico. É interessante quanto tempo parece que isso tem se acumulado. Falando de celebridades e Jennifer Lopes, é interessante notar que muitas pessoas próximas a Diddy ou que frequentavam suas festas realmente não fizeram declarações públicas fortes como "Isso é terrível, eu condeno". Você vê alguns comentários aqui e ali, mas não em larga escala. Se você se lembra quando Harvey Weinstein foi acusado, ou quando as acusações surgiram, as celebridades rapidamente falaram, dizendo coisas como "Eu me lembro das festas dele", ou "Ele sempre agia de certa maneira". Com Sean Combs, não estamos ouvindo nada disso nesse momento.
Definitivamente há uma grande diferença entre a situação de P e o que aconteceu com Weinstein. Com Weinstein, muitas mulheres se apresentaram para contar suas histórias e falar sobre como foram vítimas de seu comportamento inapropriado. Mas quando se trata de P, se você frequenta suas festas, parece um pouco diferente. Lembro que Ashton Kutcher mencionou em um tweet que essas festas eram bastante selvagens. É como se você fosse culpado por associação. Ninguém quer se aproximar disso nem com uma vara de 3 metros. Especialmente se você é uma celebridade. Só para deixar claro, estar em uma festa não significa que você cometeu um crime. Você pode simplesmente estar no lugar errado na hora errada. Mas na opinião pública, se sabem que você estava nessas festas, as pessoas naturalmente vão se perguntar o que você estava fazendo lá. E se você esteve envolvido em algo sombrio, pode se tornar um grande pesadelo de relações públicas. O governo informou que já conversou com mais de 50 testemunhas e vítimas, e esse número pode continuar aumentando, já que a investigação ainda está em andamento. Você sabe como é quando há uma acusação. Muitas vezes, mais pessoas se apresentam para cooperar, especialmente se temem enfrentar acusações. Não seria surpresa se as celebridades e suas equipes legais estivessem se reunindo com os promotores e compartilhando informações. Essa situação vem se desenvolvendo há mais de uma década, então faz sentido que os promotores estejam trabalhando com várias pessoas para fortalecer seu caso. Também é possível que prefiram que as celebridades não revelem muito, pois isso poderia prejudicar o caso no tribunal. Digamos, hipoteticamente, que você tem Ashton Kutcher ou alguém dizendo: "Sim, eu frequentava as festas selvagens durante esse período. Este é o comportamento que observei." Ele faz essa declaração na mídia. As celebridades são notoriamente privadas, e isso levanta uma questão interessante. Será que o governo obteve informações de estrelas de alto perfil sem revelá-las durante uma investigação ou julgamento? Basicamente, podem obter informações das testemunhas sem necessariamente chamá-las ao tribunal. Isso significa que podem ter falado com algumas celebridades, mas é possível que nunca saibamos sobre essas conversas. Por exemplo, quando você olha a acusação, ela tem 14 páginas, mas isso não mostra toda a imagem. Pode haver uma grande quantidade de vídeos, registros de telefones celulares e outros documentos que os ajudaram a montar essas páginas, além de inúmeras entrevistas com testemunhas. É uma grande quantidade de evidências que entra na construção de um caso antes de chegar à fase de acusação. Então, que tipo de informações Jennifer Lopez realmente poderia compartilhar com o governo que ajudaria em seu caso? Sabemos que ela esteve com Diddy do final dos anos 90 até 2001, e não podemos esquecer o incidente da arma na boate. Se eu fosse um promotor sentado com Jennifer, gostaria de saber algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, quando realmente começou o relacionamento? O que ela observou durante o tempo que estiveram juntos? Afinal, estiveram juntos por 18 meses, compartilhando uma cama. Ela deve ter visto e ouvido algumas coisas. Se ela pudesse fornecer detalhes que rastreassem atividades desde 1999 e as trouxessem até hoje, isso poderia fortalecer muito o meu caso. Ava diz que o que realmente quer é justiça para as vítimas. Ela quer ver os traficantes de pessoas responsabilizados e que as trabalhadoras do sexo tenham um ambiente seguro. Mas com tantas celebridades envolvidas, isso pode se tornar mais um espetáculo, o que poderia influenciar negativamente o júri. No entanto, é intrigante pensar em ter alguém como Jennifer Lopez ou Ashton Kutcher no tribunal, ou até mesmo Cat Williams. Existem tantas vozes falando ou conectadas a essa situação que isso realmente cria uma dinâmica interessante. Tem se falado sobre se Jennifer Lopez deveria se preocupar agora, especialmente com tudo o que está acontecendo. As pessoas se perguntam, se ela realmente estivesse em apuros legais, já não teria sido acusada? A questão é, se o governo quisesse processar mais pessoas, faria isso ao mesmo tempo que Sean Combs, ou costuma ir atrás de outros mais tarde? Normalmente, com acusações RICO, existem duas estratégias principais. Uma é ir atrás das pessoas de nível inferior primeiro, na esperança de que elas entreguem o líder. A outra é acusar todos ao mesmo tempo. Neste caso, eles foram diretamente atrás de Diddy, o que é incomum.
e sugere que não tem provas suficientes contra Jennifer para acusá-la. Caso contrário, provavelmente já teriam feito isso. É mais provável que ela seja vista como uma vítima, como Cassie, em vez de alguém enfrentando acusações. Para ser claro, Jennifer Lopez não foi mencionada neste caso e não foi acusada de nada. Neste momento, tudo isso é apenas especulação, mas quando alguém tão famoso como Diddy é preso, é natural que as pessoas comecem a falar sobre outros que estiveram perto dele, seja que tenham namorado com ele ou estejam em seu círculo, e se perguntem se de alguma forma podem estar envolvidos. Jaguar Wright não se conteve quando se trata de Jennifer Lopez. Ela a criticou várias vezes por ser suspeita e a criticou por não se manifestar. Na verdade, ela acha que Jennifer, junto com Jay-Z, Mary J. Blige e outros grandes nomes da indústria, deveriam enfrentar acusações por suas ações na vida de Nathania Rubin. Jennifer Lopez e sua equipe aparentemente estão em alerta neste momento, preocupados que ela possa ser arrastada para a investigação legal em andamento de seu ex-namorado, Sean Diddy Combs. Fontes dizem que sua equipe de gestão está debatendo se ela deveria falar e esclarecer seu envolvimento na infame prisão de 1999, quando estava com Diddy. A vítima, Nathania Rubin, sempre insistiu que Diddy foi responsável pelo tiroteio. Com Diddy enfrentando agora novas acusações, fala-se sobre reabrir o caso. Há rumores de que Jennifer está bastante estressada com toda a situação, especialmente porque isso pode afetar sua imagem e carreira. Em um recente episódio de seu podcast, Collect Calls with Suge Knight, o ex-CEO da Death Row Records, Suge Knight, fez algumas afirmações ousadas sobre o divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez. De acordo com Knight, o FBI supostamente forneceu a Affleck imagens comprometedoras de Lopez, obtidas durante apreensões nas casas de Sean Diddy Combs no início deste ano. Knight sugeriu que as imagens mostravam Lopez envolvida em algumas atividades questionáveis, o que pode ter desempenhado um papel importante em sua separação. Knight continuou dizendo que provavelmente o FBI fez um favor a Affleck ao mostrar-lhe as imagens antes que fossem tornadas públicas, especialmente considerando os recentes vídeos comprometedores de Diddy. Knight especulou que poderiam ter dito algo como: "Queremos mostrar-lhe algumas coisas sobre sua esposa." Isso acontece no momento em que Lopez apresentou oficialmente o pedido de divórcio em 20 de agosto de 2024, exatamente 2 anos após seu casamento. Citando diferenças irreconciliáveis, Lopez indicou que a data de sua separação foi em 26 de abril de 2024, segundo a People. Fontes próximas dizem que Lopez estava devastada e realmente tentou salvar o casamento, mas finalmente se cansou de esperar que as coisas melhorassem. Você olha para o oceano e vê 2 pessoas flutuando. Oh, merda! Você só pode pegar uma porque é todo o espaço que você tem em seu bote. Você olha para o oceano e vê Ben Affleck e vê Diddy. Adicionando mais drama, também surgiram rumores que vinculam Affleck a Kit Kennedy, filha de Robert F. Kennedy Jr., o que gerou ainda mais especulações sobre o que realmente causou a separação. Nem Lopez nem Affleck responderam às alegações de Knight, deixando todos se perguntando o que realmente aconteceu. Se você gostou deste vídeo, dê um curtir e fique atento para nosso próximo conteúdo. O mundo das alianças de alto nível entre a elite de Hollywood e os inovadores do Vale do Silício sempre teve um ar de mistério. Mas eventos recentes trouxeram essas relações para um novo e mais escandaloso contexto. No centro disso está a complexa e controversa amizade entre Elon Musk, o bilionário da tecnologia famoso por seus empreendimentos audaciosos e estilo de vida de alto perfil, e Sean Diddy Combs, um magnata da música com um império que abrange décadas e diversas indústrias. A saga atual cativou a atenção pública como poucas outras, misturando intriga, escândalo e alegações de uma forma que convida a especulações intermináveis. A faísca para essa tempestade veio na forma de um tweet. Elon Musk, conhecido por suas declarações provocativas e sem filtros, usou sua plataforma X, anteriormente Twitter, para fazer um comentário ambíguo e explosivo que sugeria conexões entre Diddy e o infame Jeffrey Epstein. O tweet de Musk insinuava que existiam milhares de horas de filmagens ligadas tanto a Diddy
quanto a Epstein, lançando uma sombra sobre a reputação de Diddy e causando choque nos círculos de Hollywood e do Vale do Silício. Para alguns, o tweet de Musk era apenas mais uma de suas declarações imprevisíveis. Para outros, era uma revelação que levantava sérias dúvidas sobre o próprio conhecimento de Musk e a natureza de sua associação com Diddy. Essa história de amizades poderosas e supostos malfeitos vai além de meros rumores de celebridades. Ela aborda a natureza secreta dos círculos de elite, o poder sem restrições exercido por personalidades influentes e as implicações para suas respectivas indústrias. A saga de Musk e Diddy ilustra como as vidas de figuras de alto perfil frequentemente se cruzam de maneiras complexas, às vezes questionáveis, com impactos que vão muito além de seus círculos sociais imediatos. O tweet de Elon Musk parecia quase casual na superfície, mas suas implicações foram de longo alcance. Para aqueles que acompanham as travessuras de Musk online, sua disposição em falar sobre assuntos que outros evitam não é surpresa. Musk construiu uma reputação de transparência, ou pelo menos sua versão dela. Seu estilo de comunicação direto o transformou em uma celebridade por si só, e para muitos, ele representa uma era de ousadia, ambição e, ocasionalmente, imprudência. Quando Musk tweetou sobre Diddy e Epstein, seu comentário rapidamente se tornou viral. Entre Diddy e Epstein, provavelmente existem várias milhares de horas de filmagens. Ele escreveu, com um tom que para alguns parecia despreocupado, mas para outros profundamente sério. O que Musk sabia e por que escolheria este momento específico para falar sobre isso? O tweet de Musk gerou uma enxurrada de perguntas. Ele tinha informações privilegiadas sobre essas figuras poderosas ou estava apenas especulando? E mais importante, qual era o propósito desse comentário? Uma teoria sugere que o tweet de Musk foi um movimento estratégico para se distanciar de Diddy em meio a alegações crescentes. Com a vasta influência pública de Musk, suas palavras têm um peso significativo e suas declarações são frequentemente vistas como calculadas, mesmo quando parecem espontâneas. Para os admiradores de Musk, o tweet insinuava uma consciência dos bastidores de má conduta, uma disposição de lançar luz sobre o que é frequentemente mantido em segredo. Para seus detratores, o tweet parecia refletir a tendência de Musk de explorar escândalos para seus próprios propósitos. De qualquer forma, o impacto do tweet foi inegável, desencadeando uma enxurrada de comentários e teorias da conspiração online. As redes sociais rapidamente amplificaram o comentário, com fãs e céticos analisando cada palavra. Alguns usuários especularam que o tweet de Musk implicava em conhecimento oculto, sugerindo que ele estava indiretamente confirmando rumores que circulavam sobre Diddy há anos. Comentários anteriores de Musk sobre transparência e responsabilidade adicionaram combustível ao fogo, fazendo seu tweet parecer mais do que um comentário casual. A conversa se espalhou das redes sociais para a mídia mainstream, e logo parecia que todos tinham uma opinião sobre Musk, Diddy e as implicações de sua amizade. Para entender a importância da amizade entre Musk e Diddy, é importante observar a carreira de Diddy e o império que ele construiu ao longo dos anos. Sean Diddy Combs não é apenas um magnata da música. Ele é um ícone cultural e um dos empresários de entretenimento mais bem-sucedidos. Sua jornada de jovem produtor a titã dos negócios é marcada por resiliência, ambição e, nos últimos anos, controvérsias. A influência de Diddy começou nos anos 1990, quando ele ajudou a lançar as carreiras de artistas de hip-hop proeminentes e eventualmente fundou sua própria gravadora, a Bad Boy Records. Seu sucesso inicial na música lhe deu os meios financeiros para expandir seu alcance para outras indústrias, e ele rapidamente construiu uma marca que se estendia muito além do mundo da música. Ao longo dos anos, Diddy se tornou uma figura proeminente na moda com sua linha de roupas, Sean John, um jogador de sucesso na indústria de bebidas, com sua marca de vodka Ciroc, e um magnata da mídia com seu canal a cabo, Revolt TV. No entanto, a ascensão de Diddy ao status de bilionário não foi apenas resultado de sua perspicácia empresarial. Sua extensa rede, que inclui figuras influentes na moda, mídia, esportes e tecnologia, desempenhou um papel crítico em seu sucesso. Essas alianças abriram portas para ele, permitindo que ele navegasse em indústrias onde poucos outros de seu histórico poderiam obter acesso. A parceria de Diddy com o ator Mark Wahlberg, por exemplo, levou ao lançamento da marca de água alcalina Aquahydrate. A colaboração foi considerada um sucesso, aproveitando as tendências de consumidores preocupados com a saúde e mostrando a capacidade de Diddy de diversificar seus investimentos.
As conexões de Diddy se estendem ainda mais. Sua amizade com o bilionário investidor Ron Burkle, conhecido por seus investimentos tanto no mundo da tecnologia quanto da mídia, ajudou Diddy a solidificar seu status no mundo das altas finanças. O portfólio de Burkle inclui inúmeras empresas de mídia, e seus laços tanto com Hollywood quanto com o Vale do Silício o tornaram um aliado valioso. No entanto, as próprias conexões de Burkle com figuras controversas, incluindo Epstein, levantaram questões sobre a natureza de suas relações com aqueles no círculo de Diddy. Uma das conexões mais importantes na carreira de Diddy é sua associação com William Lauder, o herdeiro bilionário da fortuna da Estée Lauder. A experiência de Lauder na moda e nos negócios foi instrumental para ajudar Diddy a estabelecer sua linha de roupas Sean John como um pilar no mundo da moda. Com a influência e os recursos de Lauder, Diddy conseguiu expandir sua marca além da comunidade hip-hop e entrar na cultura mainstream. O sucesso da Sean John não apenas aumentou a riqueza de Diddy, mas também consolidou sua imagem como um formador de tendências e uma força cultural. No entanto, o apoio de Lauder agora é visto sob uma luz diferente, enquanto a reputação de Diddy enfrenta escrutínio. Alguns agora se perguntam se essas alianças eram puramente profissionais ou se também forneciam uma camada protetora que permitia a Diddy evitar a responsabilidade por comportamentos questionáveis. Os laços de Diddy com essas figuras influentes sempre foram tanto um trunfo quanto uma responsabilidade. Embora suas conexões tenham ajudado a alcançar um sucesso sem precedentes, elas também o tornam alvo de escrutínio quando surgem alegações. A rede de aliados de Diddy, que abrange várias indústrias, revela a extensão de sua influência e a maneira estratégica como ele se posicionou nos círculos de elite. No entanto, à medida que as acusações contra ele aumentam, sua rede tem sido cada vez mais examinada, com críticos questionando se essas figuras poderosas ajudaram a protegê-lo de prestar contas. A amizade entre Musk e Diddy pode parecer incomum à primeira vista. Musk, o ícone do Vale do Silício, e Diddy, o magnata do hip-hop, vêm de origens bastante diferentes. No entanto, sua aliança reflete a crescente convergência entre tecnologia e entretenimento, bem como os benefícios mútuos que essas parcerias oferecem. Para Musk, que adquiriu o Twitter em 2022, o investimento de Diddy na plataforma ofereceu mais do que apenas suporte financeiro. Conferiu credibilidade cultural à sua marca. Para Diddy, a parceria proporcionou acesso à vasta rede de contatos de Musk no setor de tecnologia e negócios. A conexão entre eles ganhou os holofotes pela primeira vez quando Musk adquiriu o Twitter, uma aquisição que gerou manchetes em todo o mundo. O papel de Diddy como investidor nessa aquisição levantou questões sobre a profundidade de sua amizade e os motivos por trás de sua colaboração. A disposição de Musk em envolver Diddy em uma transação comercial de tão alto perfil foi vista por alguns como uma escolha estratégica, alinhando-o com uma figura de influência cultural e forte presença midiática. No entanto, à medida que as acusações contra Diddy surgiram, essa decisão foi alvo de críticas, com questionamentos sobre se Musk sabia mais sobre o comportamento alegado de Diddy do que inicialmente deixou transparecer. A amizade de Musk e Diddy foi ainda mais solidificada aos olhos do público quando foram vistos juntos em um show de comédia de Dave Chappelle em maio de 2022. Os dois foram fotografados sentados lado a lado, uma imagem aparentemente inofensiva que adquiriu um significado mais profundo à medida que os problemas legais de Diddy vieram a público. Durante o evento, Musk fez uma aparição inesperada no palco com Chappelle, apenas para ser recebido com uma mistura de vaias e aplausos do público. Chappelle tentou aliviar o clima com humor, brincando que as demissões controversas de Musk no Twitter eram a causa das vaias. Mas para alguns, a visão de Musk e Diddy juntos, em meio às crescentes acusações contra Diddy, levantou dúvidas sobre o julgamento de Musk. O evento com Dave Chappelle rapidamente se tornou um ponto de discussão sobre a amizade entre Musk e Diddy. Como a reação mista da plateia mostrou, a imagem pública de Musk já havia se polarizado com sua aquisição controversa do Twitter e as demissões em grande escala. As piadas de Chappelle podem ter sido uma tentativa de desviar a atenção do desconforto com a presença de Musk, mas o momento também simbolizou uma mudança maior. Por anos, tanto Musk quanto Diddy haviam cultivado cuidadosamente imagens que os posicionavam como disruptores e influenciadores culturais em seus próprios campos. Musk na tecnologia e Diddy no entretenimento. No entanto, esse momento expôs a fragilidade dessas personas públicas, quando vistas através das lentes da controvérsia e das associações.
O fato de Musk ter escolhido aparecer no palco, apesar da reação do público, reflete sua característica confiança, mas também revela uma possível falta de percepção em relação à opinião pública. Para Musk, a associação com Diddy pode ter sido inicialmente benéfica, dando-lhe acesso aos círculos de entretenimento e ampliando seu apelo além da indústria da tecnologia. No entanto, à medida que a suposta má conduta de Diddy se tornou pública, os benefícios estratégicos dessa amizade se transformaram em potenciais passivos. Após o show de Chappelle, críticos e comentaristas questionaram as implicações da relação entre Musk e Diddy, especialmente à medida que as alegações contra Diddy continuaram a surgir. Nas redes sociais, as opiniões foram divididas. Alguns usuários defenderam Musk, argumentando que assistir a um evento público com Diddy não equivalia a endossar suas ações. Outros, no entanto, foram menos indulgentes, apontando a aparente contradição entre as posturas públicas de Musk sobre ética e responsabilidade e sua escolha de associar-se a uma figura enfrentando acusações sérias. Para Diddy, cuja reputação já estava sendo questionada, a aparição com Musk adicionou uma complexidade adicional, posicionando-o ao lado de uma figura controversa da tecnologia em um momento em que suas próprias batalhas legais estavam se intensificando. O impacto duradouro dessa aparição vai além da reação inicial. Representa um momento crítico nas carreiras de ambos, pois suas personas públicas colidiram com as realidades mais sombrias dos círculos de elite. O silêncio pouco característico de Musk sobre o assunto após o evento levou a especulações sobre seus motivos, com alguns sugerindo que ele pode estar reconsiderando o valor de sua associação com Diddy à luz do possível dano à sua própria imagem. A parceria entre Musk e Diddy destaca uma tendência que se tornou cada vez mais proeminente nos últimos anos: a interseção entre influência de celebridades e tecnologia. À medida que figuras de Hollywood se associam a magnatas da tecnologia, as fronteiras tradicionais entre entretenimento e tecnologia continuam a se desvanecer. Colaborações de alto nível como aquelas entre a Apple e Oprah Winfrey, ou entre a Amazon e Pharrell Williams, demonstram os benefícios mútuos que essas parcerias podem trazer. As empresas de tecnologia ganham credibilidade cultural, enquanto as celebridades obtêm acesso a tecnologias avançadas e canais de distribuição que podem aprimorar suas marcas. No entanto, o escândalo entre Musk e Diddy também serve como um alerta. Essas parcerias, embora potencialmente lucrativas, são cheias de riscos, especialmente quando envolvem indivíduos com imagens públicas polarizadoras ou históricos controversos. Para Musk, o apelo inicial de uma parceria com Diddy pode ter derivado da influência cultural e do alcance midiático que Diddy poderia oferecer. No entanto, como o escândalo atual ilustra, as mesmas conexões que elevam uma parceria também podem colocá-la em risco, especialmente quando surgem alegações que questionam os padrões éticos de uma das partes. Em um mundo pós-Musk e Diddy, é possível que tanto Hollywood quanto o Vale do Silício adotem processos de verificação mais rigorosos antes de entrar em parcerias de alto perfil. As empresas podem se tornar mais cautelosas em relação aos riscos de reputação que essas colaborações envolvem, e as celebridades podem exercer maior discrição ao escolher parceiros de negócios. Essa mudança pode levar a uma era mais cautelosa de alianças entre celebridades e tecnologia, onde ambas as indústrias colocam uma ênfase maior na transparência e responsabilidade para mitigar o risco de escândalos, como o que Musk e Diddy estão enfrentando atualmente. O escândalo de Musk e Diddy faz parte de uma tendência mais ampla de responsabilização pública dentro dos círculos de elite. À medida que figuras antes reverenciadas por suas conquistas são responsabilizadas por ações anteriormente escondidas do público. Nos últimos anos, escândalos de alto perfil expuseram o lado sombrio da cultura de celebridades, revelando como riqueza, poder e influência podem, às vezes, ser usados para proteger indivíduos das consequências de suas ações. Desde o movimento Me Too até as revelações sobre a rede social de Jeffrey Epstein, o público está cada vez mais ciente dos abusos que podem ocorrer entre as elites. A história de Musk e Diddy se encaixa nessa narrativa maior, servindo como um lembrete de que ninguém está imune ao escrutínio, independentemente de seu status. O tweet de Musk sobre Diddy e Epstein não foi apenas um comentário sobre dois indivíduos. Foi uma declaração sobre os segredos que pessoas poderosas guardam e as possíveis consequências de esses segredos serem expostos. A disposição de Musk para abordar esses temas, ainda que de maneira enigmática, reflete uma mudança cultural em direção a uma maior responsabilidade, à medida que o público exige transparência daqueles em posições de poder.
No entanto, a reação contra Musk também destaca as complexidades dessa responsabilidade. Embora o público seja rápido em apontar o que considera atitudes erradas, muitas vezes falta um consenso sobre qual seria a resposta apropriada. A relutância inicial de Musk em abordar diretamente as alegações contra Diddy levou alguns a questionar se seu compromisso com a transparência é genuíno ou apenas parte de sua marca. Essa tensão fala de um problema maior na cultura das celebridades. Enquanto figuras como Musk e Diddy enfrentam o desafio de manter suas personas públicas diante de demandas crescentes por responsabilidade ética. Uma das características definidoras da imagem pública de Musk é sua transparência radical. Ao contrário de muitos CEOs, que dependem de estratégias de relações públicas cuidadosamente elaboradas, Musk construiu sua marca com base na abertura e acessibilidade. Sua presença sem filtros nas redes sociais permitiu que ele se conectasse com seu público de uma maneira que parece genuína, fomentando um senso de lealdade entre seus seguidores. No entanto, essa abordagem também traz riscos significativos, pois deixa Musk vulnerável a críticas quando suas declarações são vistas como insensíveis ou controversas. O tweet de Musk sobre Diddy e Epstein é um exemplo disso. Para alguns, o comentário foi uma ruptura bem-vinda ao silêncio que muitas vezes cerca os escândalos da elite. A disposição de Musk para reconhecer o lado obscuro de Hollywood e da alta sociedade ressoou com aqueles que sentem que tais tópicos são frequentemente varridos para debaixo do tapete. No entanto, outros viram o tweet como um exemplo da tendência de Musk de falar sobre assuntos fora de sua expertise, potencialmente prejudicando sua reputação. A controvérsia em torno do tweet ilustra a linha tênue que Musk precisa caminhar como figura pública. Sua transparência é tanto um trunfo quanto uma responsabilidade, pois permite que ele se envolva diretamente com seu público, enquanto também o torna suscetível a críticas. Enquanto Musk lida com sua relação com Diddy em meio ao escândalo, ele deve considerar como suas palavras e ações serão percebidas, não apenas por seus apoiadores, mas pelo público em geral. Sua marca de transparência radical o serviu bem no passado, mas à medida que suas conexões com figuras como Diddy são escrutinadas, ele pode precisar adotar uma abordagem mais cautelosa para preservar sua reputação. Para Diddy, as apostas nesse escândalo são, sem dúvida, ainda maiores. Ao contrário de Musk, cuja identidade está enraizada em seu papel como inovador da tecnologia, a reputação de Diddy está intimamente ligada à sua imagem de magnata autodidata e ícone cultural. Sua jornada das ruas do Harlem ao topo de Hollywood é uma história que inspirou milhões, simbolizando a resiliência e determinação necessárias para vencer as adversidades. No entanto, à medida que as alegações contra ele continuam a surgir, essa imagem cuidadosamente construída corre o risco de ser desmantelada. A influência de Diddy abrange gerações, com fãs que cresceram ouvindo sua música e o vendo redefinir a indústria do hip-hop. No entanto, o escândalo atual ameaça ofuscar suas conquistas, à medida que a percepção pública muda da admiração para o ceticismo. A reação que Diddy enfrentou aponta para um problema maior na indústria do entretenimento, enquanto figuras antes reverenciadas por seus talentos são cada vez mais responsabilizadas por ações que mancham seus legados. O impacto das alegações sobre o legado de Diddy vai além de sua base de fãs. Como empresário com investimentos em várias indústrias, sua reputação afeta não apenas sua carreira musical, mas todo o seu império. As parcerias de Diddy com empresas como Ciroc, Shenzhen e Revolt TV estão em risco de serem manchadas por associação, enquanto investidores e colaboradores reavaliam seus laços com ele. Essa mudança de percepção pode ter consequências duradouras para a marca de Diddy, à medida que a crescente demanda pública por responsabilidade o obriga a confrontar os aspectos mais sombrios de seu legado. O escândalo de Musk e Diddy não é um incidente isolado. Ele reflete uma mudança mais ampla, tanto na indústria do entretenimento quanto na tecnologia, à medida que ambas lidam com questões de ética, transparência e responsabilidade. Nos últimos anos, o público tem se tornado cada vez mais consciente das dinâmicas de poder que moldam essas indústrias, levando a pedidos por maior supervisão e responsabilidade de figuras de alto perfil. Os escândalos que abalaram Hollywood, de Harvey Weinstein a Jeffrey Epstein, destacaram a necessidade de mudanças sistêmicas, enquanto indivíduos e organizações são responsabilizados por ações que antes eram ignoradas. No Vale do Silício, uma mudança semelhante está ocorrendo, à medida que as empresas de tecnologia enfrentam uma pressão crescente para abordar as implicações éticas de seus produtos e práticas.
A controvérsia em torno da relação de Musk com Diddy destaca as complexidades dessa questão, enquanto as fronteiras entre relações pessoais e profissionais se tornam cada vez mais nebulosas. Para líderes de tecnologia como Musk, o desafio está em navegar essas relações, enquanto mantém os padrões éticos que seu público espera. O impacto do escândalo entre Musk e Diddy nessas indústrias pode ser profundo. À medida que a confiança do público nas figuras da elite diminui, pode haver uma pressão por mais transparência e responsabilidade, tanto no entretenimento quanto na tecnologia. As empresas podem ser obrigadas a implementar políticas mais rigorosas em relação a parcerias e colaborações, buscando proteger suas reputações dos efeitos de escândalos de alto perfil. Essa mudança pode inaugurar uma nova era de tomada de decisões impulsionada pela ética, com organizações priorizando a responsabilidade em detrimento do lucro, na tentativa de recuperar a confiança do público. O escândalo entre Musk e Diddy é uma história que transcende personalidades individuais, abordando temas maiores como poder, segredo e responsabilidade pública. A amizade de Musk e Diddy, antes vista como uma aliança estratégica entre duas figuras influentes, tornou-se um símbolo dos riscos e recompensas que acompanham a fama. Enquanto o público analisa suas ações, ambos devem navegar pelas complexidades de suas personas públicas e enfrentar as consequências de suas escolhas. Para Musk, a controvérsia em torno de seu relacionamento com Diddy levanta questões sobre os padrões éticos que ele mantém em sua vida empresarial e pessoal. Seu compromisso com a transparência, antes um aspecto definidor de sua marca, agora está sob escrutínio enquanto ele lida com as implicações de sua associação com uma figura que enfrenta sérias acusações. A trajetória de Musk daqui em diante dependerá de sua capacidade de equilibrar sua transparência radical com uma abordagem mais cautelosa para a percepção pública, buscando preservar sua reputação em um mundo cada vez mais cético. Para Diddy, as apostas são ainda maiores, pois as alegações contra ele ameaçam desmantelar o legado que ele passou décadas construindo. Sua influência na indústria musical, sua reputação como ícone cultural e seu vasto império empresarial estão em jogo enquanto ele enfrenta as consequências de suas ações. A demanda do público por responsabilidade deixou Diddy com pouca margem de erro, à medida que ele confronta a realidade de que sua imagem, cuidadosamente construída, pode ser permanentemente manchada. Em um mundo onde celebridade e poder são frequentemente sinônimos, o escândalo entre Musk e Diddy serve como um lembrete de que ninguém está imune às consequências de suas ações. A história de sua amizade, antes um conto de sucesso mútuo, agora se apresenta como um alerta sobre os riscos que acompanham as alianças entre elites. Enquanto o público continua a exigir transparência daqueles em posições de influência, a história de Musk e Diddy é um testemunho das complexas dinâmicas da fama, do poder e da natureza sempre mutante da responsabilidade pública. O príncipe William, o querido duque de Cambridge e agora príncipe de Gales, conquistou os corações de pessoas ao redor do mundo com sua generosidade e charme. Seu caminho pela vida, cheio de alegrias e desafios, é uma fascinante história de crescimento pessoal. Desde seus primeiros dias como jovem príncipe até seu papel atual como esposo e pai dedicado, William sempre esteve sob o olhar público. No entanto, em uma reviravolta surpreendente dos acontecimentos, o príncipe William revelou uma tragédia impactante. E de quem poderia se tratar? Junte-se a nós neste vídeo enquanto descobrimos os detalhes. Mas antes de aprofundarmos, vamos entender bem a infância do príncipe William. O príncipe William nasceu em 21 de junho de 1982 no Hospital St. Mary, em Londres. Ele é o primeiro filho de Charles, então príncipe de Gales, e da princesa Diana, durante o reinado de sua avó, a rainha Elizabeth II. Seu nome, William Arthur Philip Louis, foi anunciado pelo Palácio de Buckingham em 28 de junho. Ele foi batizado na sala de música do Palácio de Buckingham pelo arcebispo Robert Runcie em 4 de agosto, no mesmo dia do 82º aniversário de sua bisavó. William foi o primeiro filho de um príncipe e uma princesa de Gales a nascer desde o príncipe John em 1905. Com apenas 9 meses de idade, ele viajou com seus pais para a Austrália e Nova Zelândia, marcando sua primeira viagem ao exterior e a primeira vez que um bebê real foi em turnê. Seu irmão, o príncipe Harry, nasceu em 1984 e os dois cresceram no Palácio de Kensington e na Highgrove House. William era carinhosamente chamado de Wills,
enquanto Harry o chamava de Willie e Diana o apelidou de Wombat. Diana pretendia dar aos seus filhos uma experiência mais normal, levando-os a lugares como Disney World, McDonald's e abrigos para pessoas sem teto. O biógrafo Robert Lacey descreveu William como uma criança animada que se tornou mais reflexiva após frequentar um internato. Diana supostamente chamava William de seu pequeno velho sábio e começou a apoiar-se nele durante sua adolescência. William fez sua primeira aparição pública em 1991, quando acompanhou seus pais em uma visita a Llandaff para o Dia de São David. Nesse mesmo ano, ele e Harry foram ao Canadá com seus pais em uma viagem oficial, novamente com Charles em 1998. Os pais de William se divorciaram em 1996 e Diana morreu tragicamente em um acidente de carro. Naquele momento, William, Harry e seu pai estavam no castelo de Balmoral. Na manhã seguinte, Charles informou a William e Harry sobre a morte de sua mãe. Durante o funeral, William e Harry caminharam atrás do cortejo, acompanhados pelo pai, avô e tio, Charles Spencer, do Palácio de Kensington, até a Abadia de Westminster. William revelou mais tarde que esteve em choque por muitos anos após a morte de sua mãe. Quando completaram 30 anos em 2014, ele e Harry dividiram a maior parte das 12.900 libras da herança de sua mãe, que havia aumentado para 10 milhões de libras para cada um. Eles herdaram o vestido de noiva de sua mãe em 2014, juntamente com uma grande quantidade de outros objetos pessoais, como pinturas, roupas, joias, tiaras de diamantes e cartas. Além disso, receberam a partitura e a letra original de Candle in the Wind, de Elton John e Bernie Taupin. Elton John tocou a música no funeral de Diana. Como foi a vida de William crescendo como herdeiro do trono? E qual é essa surpreendente tragédia familiar revelada que está causando alvoroço? Continue assistindo para descobrir como o herdeiro aparente do trono foi cuidadosamente planejado para prepará-lo para seu futuro como monarca. Sua vida esteve entrelaçada com deveres cívicos desde o início. Ao contrário de seus predecessores, William viajou com seus pais, o príncipe Charles e a princesa Diana, em visitas e eventos formais desde muito jovem. Ele foi à Nova Zelândia com eles mesmo antes de completar um ano, demonstrando as obrigações da monarquia britânica no mundo. A princesa Diana, conhecida por sua empatia e estilo de criação progressista, tentou dar aos filhos um senso de normalidade, enquanto cumpria seus deveres reais. Ela optou pela escola Wetherby em Kensington, em vez da tradicional criação no palácio com uma governanta, para que William e Harry estivessem expostos a colegas fora do círculo real e tivessem uma gama mais ampla de experiências. William valorizava o estilo casual de sua mãe, enfatizando sua convicção de que a vida ia muito além das portas do castelo. As atividades familiares, saídas, hospitais e férias foram influenciados por essa forma de pensar. Diana pensava que seus filhos precisavam dessas experiências para crescerem com empatia e um verdadeiro senso do mundo, fora de sua ascendência real. A participação de William e Harry nas tarefas reais aumentou à medida que cresciam. Sob a direção amorosa de Diana, eles equilibraram seus estudos e desenvolvimento pessoal enquanto participavam de eventos humanitários e compromissos oficiais. Cada detalhe bem pensado de sua criação demonstrava a determinação dela em protegê-los da intensa luz do escrutínio público, enquanto estabelecia as bases para suas futuras obrigações como membros importantes da monarquia. Aos 21 anos, William foi nomeado conselheiro de Estado, assumindo este papel quando a rainha participou da reunião dos chefes de governo da Commonwealth nesse mesmo ano. Em julho de 2005, ele realizou seus primeiros deveres públicos sozinho durante uma viagem ao exterior para a Nova Zelândia, onde participou das comemorações da Segunda Guerra Mundial. Segundo a autora Tina Brown, William, assim como seu pai, demonstrou interesse em se tornar governador-geral da Austrália. Em 2009, a rainha estabeleceu um escritório privado para William e Harry, com David Manning como seu assessor. Manning acompanhou William em sua primeira turnê oficial em janeiro de 2010, visitando Auckland e Wellington.
Durante essa visita, ele visitou locais que sua mãe havia visitado em 1983. Em março de 2011, William visitou Christchurch, Nova Zelândia, logo após o terremoto, e falou em um serviço memorial no Hagley Park em nome de sua avó. Ele também viajou para a Austrália para apoiar as comunidades afetadas pelas enchentes em Queensland e Victoria. Apesar de todo o amor em sua juventude, William ficou com uma cicatriz duradoura. Como foi que o jovem príncipe se definiu por esse medo? Continue assistindo. A cicatriz sobre a sobrancelha do príncipe William em sua testa conta uma história que combina o surreal com a ingenuidade da infância. Quando William tinha 8 anos, em 1991, estava jogando golfe em um campo de prática. Era um passatempo comum para a maioria das crianças, mas teria um efeito profundo em William. William revelou em uma entrevista com CBBC Newsround a origem do incidente, que lembrava Harry Potter. Ele atribuiu a cicatriz a um taco de golfe, dizendo: "Sim, estávamos em um campo de prática e, de repente, havia um ferro 7 e ele saiu do nada e me acertou na cabeça." Como relatado pelo Daily Mail, uma fratura no crânio causada pelo impacto exigiu uma cirurgia de emergência, segundo a AP News. Os relatórios deixaram claro que, apesar da gravidade da situação, o incidente foi completamente involuntário. A escola de William emitiu um comunicado garantindo a todos sobre sua popularidade entre seus colegas e enfatizando que não havia intenção maliciosa. Os pais de William, o príncipe Charles e a princesa Diana, estiveram ao seu lado durante sua recuperação, oferecendo consolo e encorajamento durante esse período difícil. Infelizmente, o falecimento prematuro e irreversível da princesa Diana resultou no término de sua amizade. Após a morte da princesa Diana, em um acidente de carro em 31 de agosto de 1997, seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, não falaram publicamente sobre a trágica morte de sua mãe, nem ofereceram uma declaração oficial sobre sua dor. No entanto, nos últimos anos, os meninos começaram a falar com a mídia sobre sua mãe. Em 2017, os filhos de Diana se abriram sobre como foi perder sua mãe tão jovem no documentário da HBO, Diana, Nossa Mãe, Sua Vida e Legado. A última comunicação que os jovens príncipes William, então com 15 anos, e Harry, com 12, tiveram com sua mãe foi por telefone. Isso havia começado a acontecer todas as noites após a separação de Diana do príncipe Charles. Em Diana, Nossa Mãe, Harry afirmou: "Mas a única coisa que realmente me lembro é que possivelmente lamentarei pelo resto da minha vida o quão breve foi a conversa telefônica e teria dito coisas à minha mãe se soubesse que seria a última vez que falaríamos." William e Harry estavam desolados quando a família de Diana soube de seu falecimento. William comentou: "Não há nada como isso no mundo. Realmente não há. Parece que tudo em sua vida, até mesmo a casa, foi repentinamente abalado por um terremoto. Você tem duas mentes distintas, e me levou tempo para assimilar realmente." Poucos dias depois, em 6 de setembro, o funeral de Diana foi assistido por cerca de 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo, com um jovem William e Harry seguindo estoicamente seu cortejo. Em uma entrevista à Newsweek de 2017, Harry falou sobre como foi difícil aceitar a notícia do falecimento de sua mãe. "Minha mãe tinha acabado de falecer e eu tive que caminhar um longo caminho atrás de seu caixão, cercado por milhares de pessoas me observando, enquanto milhões mais assistiam pela televisão", declarou Harry. "Em minha opinião, nenhum jovem deveria ter que fazer essa tarefa, independentemente da situação. Isso não aconteceria agora, na minha opinião." Imediatamente após a morte de Diana, a família real tentou falar com os jovens príncipes. No documentário, William declarou: "A família se uniu, e Harry e eu tentamos falar o melhor que pudemos sobre isso. Mas naquela idade, era realmente difícil se expressar ou entender como você se sentia. É bastante complicado." O jovem príncipe Harry escolheu o choque em vez de chorar pela morte de sua mãe. Quando tinha apenas 12 anos, não fazia ideia de como sua mãe, que o acompanhava aos jogos de futebol e ocasionalmente o levava ao cinema ou para um hambúrguer, podia significar tanto para tantas pessoas que ele sequer conhecia. Harry declarou em Diana, Nossa Mãe:
Foi muito estranho após o falecimento dela. Você sabe, o tipo de derramamento de amor e emoção de tantas pessoas que nem a conheciam. E eu me perguntava, como é possível que tantas pessoas que nunca conheceram minha mãe possam estar chorando e demonstrando mais emoção do que eu realmente estou sentindo? Diana foi sepultada na propriedade Althorpe. No documentário, Harry declarou: "Eu só derramei 1 ou 2 lágrimas desde o funeral na ilha. Bem, você sabe, ainda há muito luto por expressar. Os meninos fizeram o possível para se manter fortes frente a um mundo que os observava atentamente, mesmo diante de sua angústia, e tiveram que manter uma imagem pública positiva. Lentamente, você tenta reconstruir sua vida e tenta entender o que aconteceu. E eu repetia para mim mesmo que, você sabe, minha mãe não gostaria que eu estivesse triste", disse William. Embora as memórias de William e Harry e de sua mãe tenham desbotado com o tempo, uma parte de Diana, nossa mãe, girava em torno deles revisitando antigos álbuns de fotos que Diana havia feito. O diretor de Diana, nossa mãe, Ashley Getting, disse à Vanity Fair: "Eu não acho que eles sabiam, porque uma das coisas sobre o luto é que as memórias tendem a ser suprimidas ou apagadas. Além disso, não tínhamos ideia de que eles seriam tão abertos até que a entrevista realmente começou. No entanto, assim que começamos a entrevista, quase pude sentir como as memórias estavam vindo à tona. Especificamente, uma foto de Diana e Harry atraiu o interesse dos produtores. Eles comentaram: "Acho que esta foto de Diana e Harry juntos diz tudo o que há para saber sobre o relacionamento deles." No vídeo, Harry lembra: "Ela simplesmente te envolvia e te abraçava tão forte quanto podia. Mesmo hoje, ao pensar nisso, sinto falta dos abraços que ela costumava nos dar. Ainda posso senti-los. Anseio por essa sensação. É uma parte da família que sinto falta. Sinto falta de poder te abraçar e mostrar a compaixão que acho que todos merecem. Sinto falta de ter essa mãe." O luto de William e Harry pela morte de sua mãe cresceu com o tempo. Em uma entrevista ao The Telegraph, Harry disse: "Posso dizer com segurança que perder minha mãe quando eu tinha 12 anos e, como consequência, fechar todas as minhas emoções durante os últimos 20 anos, teve um efeito bastante sério, tanto em minha vida pessoal quanto no meu trabalho. Provavelmente estive muito perto de um colapso completo em várias ocasiões, quando tudo parecia vir de todas as direções, junto com todo tipo de dor, mentiras e mal-entendidos." Mas antes de revelarmos a tragédia familiar, como ele terminou com sua atual esposa, o amor de sua vida, continue assistindo para descobrir. William e Kate Middleton se tornaram bons amigos em 2001, enquanto eram residentes na Universidade de St. Andrews, no Salão St. Salvator. Quando ela subiu ao palco com um vestido de renda semi-transparente em um desfile beneficente da universidade em 2002, supostamente chamou a atenção de William. William morava em um apartamento com Middleton e 2 amigos durante seu 2º ano. Em 2003, o casal começou a namorar. Ambos viveram em Balgove House, na propriedade Strath Tyrone, com 2 colegas de quarto de 2003 a 2005. O casal teve uma breve separação em 2004, mas se reconciliaram rapidamente. A imprensa sensacionalista acompanhava de perto o relacionamento. William ordenou que os meios de comunicação se mantivessem afastados de Middleton, porque a atenção que eles estavam recebendo era demais. Middleton assistiu ao desfile de formatura da Academia Militar Real de Sandhurst com sua família em dezembro de 2006. Rumores sugeriram que William e Middleton terminaram em abril, 3 meses depois. Middleton e sua família compareceram ao concerto em homenagem a Diana, e então surgiram boatos de que haviam reatado o relacionamento. Em junho de 2008, ela esteve presente no castelo de Windsor para o desfile da Ordem da Jarreteira, onde William foi nomeado Cavaleiro Real da Jarreteira. O casal mudou-se para uma cabana na propriedade Builder em Anglesey, no país de Gales, em junho de 2010, onde ficaram até 2014. Em outubro de 2010, durante uma viagem de 10 dias ao Conservatório de Fauna de Leroy, para comemorar que William havia concluído o curso de busca e resgate em helicóptero da RAF,
O casal ficou noivo em uma cabana alpina isolada no Monte Kenya. William entregou o anel de noivado de sua mãe para sua noiva. Em 29 de abril de 2011, o casamento foi realizado na Abadia de Westminster. Cerca de 300 milhões de pessoas assistiram ao casamento ao vivo em todo o mundo, enquanto apenas 26 milhões o fizeram no Reino Unido. Até 2013, quando foram concluídas as reformas de 4,5 milhões de euros no apartamento Umiado Palácio de Kensington, a cabana Nottingham foi a residência oficial de William e Kate na capital. A rainha presenteou o casal com a propriedade Anmere Hall em Sandringham, onde viveram de 2015 a 2017. Até 2022, viveram no Palácio de Kensington. Depois, mudaram-se para o Adelaide Cottage em Windsor. Em dezembro de 2012, foi divulgado o primeiro gravidez de Kate. Em 22 de julho de 2013, ela foi internada na ala lindo do Hospital St. Mary, em Londres, o mesmo lugar onde nasceu o príncipe William. Ela deu à luz o príncipe George mais tarde naquele dia. Em setembro de 2014, foi anunciado que Kate estava grávida de seu segundo filho. Ela deu à luz a princesa Charlotte em 2 de maio de 2015, sendo levada ao mesmo hospital. Em setembro de 2017, foi revelado que Kate esperava seu terceiro filho. O príncipe Louis nasceu em 23 de abril de 2018. Orla e Lupo são os 2 Cocker Spaniels ingleses que William e Kate tiveram. Kate Middleton, a princesa de Gales, é uma das mulheres mais admiradas do mundo, conhecida por sua graça, elegância e compromisso com seus deveres reais. No entanto, por trás de suas aparições públicas calmas e seu apoio incessante à caridade, ela tem enfrentado um desafio privado que permaneceu oculto. Recentemente surgiram rumores de que a duquesa poderia estar enfrentando um problema de saúde sério, o que causou preocupação dentro da família real e entre o público. Houve indícios de que algo estava errado com a saúde de Kate, como sua ausência em eventos importantes e relatórios de que ela parecia cansada e debilitada em suas aparições recentes. Essa especulação intensificou-se até que fontes revelaram que ela havia sido diagnosticada com câncer, deixando clara a seriedade de sua situação. Kate sempre foi vista como um símbolo de força e resiliência, lidando com as pressões da vida real com facilidade. No entanto, este novo desafio era diferente de qualquer coisa que ela havia enfrentado antes. Uma batalha pessoal que exigia um nível de coragem e determinação que ela ainda não precisara até então. Para Kate, o diagnóstico foi um grande choque. Não apenas para ela, mas também para sua família e os milhões que a admiram. A notícia de sua doença pesou muito sobre Kate como mãe, e seus primeiros pensamentos foram sobre como isso poderia afetar seus filhos. A jornada de Kate com o câncer começou meses antes do público saber. Durante um exame de rotina, os médicos encontraram um nódulo que exigiu mais exames. Após varreduras e biópsias, foi diagnosticada com câncer. A notícia foi avassaladora, mas após o choque inicial, Kate estava cheia de medo, incerteza e determinação. Ela sabia que tinha que lutar essa batalha, não apenas por ela mesma, mas por sua família e aqueles que a admiravam. Inicialmente, Kate optou por manter sua doença em privado, querendo continuar com seus deveres reais sem chamar a atenção para sua saúde. Apesar de se sentir cansada e lutar com os efeitos da doença, ela continuou a comparecer a eventos de caridade, se reunir com líderes e cumprir seus deveres como princesa de Gales. Sua dedicação, mesmo ao enfrentar esse desafio pessoal, foi uma verdadeira demonstração de sua força. Com o tempo, Kate achou cada vez mais difícil cumprir suas responsabilidades habituais. A quimioterapia e os tratamentos de radiação a enfraqueceram, muitas vezes deixando-a muito debilitada para comparecer a eventos públicos. Aos poucos, Kate começou a se afastar de seus deveres reais, dando a si mesma o tempo e o espaço necessários para focar em sua recuperação. Durante esse período, a família real se uniu ao seu redor, oferecendo apoio incondicional. Seu marido, o príncipe William, tornou-se seu pilar mais forte, equilibrando suas responsabilidades reais enquanto cuidava de Kate e dos filhos. Embora seja membro da família real, a luta de Kate contra o câncer foi uma experiência profundamente humana, cheia de dor, incerteza e momentos de vulnerabilidade.
Uma das partes mais difíceis para ela foi proteger seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, da dura realidade de sua doença. Kate e William decidiram explicar sua condição em termos simples, garantindo que eles entendessem sem sobrecarregá-los. Esse momento difícil apenas fortaleceu os laços familiares. O público britânico, sempre protetor com a duquesa, respondeu com uma enxurrada de amor e apoio. Pessoas de todo o Reino Unido e do mundo enviaram cartas, cartões e presentes para demonstrar solidariedade com Kate nesse momento difícil. Após meses de quimioterapia e de suportar o impacto físico e emocional do tratamento contra o câncer, Kate Middleton emergiu mais forte, pronta para retornar à vida pública. Sua jornada foi dura, mas ela a enfrentou com sua característica graça e dignidade. A princesa de Gales retornou aos seus deveres reais após a quimioterapia, fortalecendo sua imagem como um símbolo de resiliência. Ao finalizar seus tratamentos, Kate recuperou gradualmente sua força, embora a recuperação ainda fosse incerta. No entanto, ela sentiu um renovado senso de propósito. Seus médicos compartilharam notícias encorajadoras. Embora a luta não estivesse totalmente terminada, ela havia respondido bem ao tratamento e poderia começar a retomar suas responsabilidades. Isso marcou um marco importante tanto para Kate quanto para sua família, que esteve ao seu lado durante todo o caminho. Quando Kate escolheu retomar seus deveres reais, ela o fez com cautela, consciente de que seu corpo ainda estava em processo de cura. Aos poucos, ela foi retomando sua agenda de eventos públicos, trabalho de caridade e compromissos reais. Mas essa decisão não era apenas para cumprir seu papel. Era sobre retomar o controle de sua vida e sua posição na família real. Seu objetivo era mostrar esperança, força e determinação, tanto ao público quanto a si mesma. Sua primeira aparição pública após o término da quimioterapia foi recebida com imenso apoio. O público britânico e apoiadores de todo o mundo, que acompanharam sua história de perto, ficaram encantados em vê-la de volta. Mas não é apenas a princesa Kate que é conhecida por seus esforços de caridade. O príncipe William também tem se dedicado à filantropia. Fique atento enquanto exploramos suas notáveis contribuições. William percebeu pela primeira vez a crise do HIV e AIDS em meados da década de 90, quando acompanhou sua mãe e irmão a abrigos e clínicas para pacientes. Em janeiro de 2005, ele e Harry se voluntariaram em um centro da Cruz Vermelha Britânica para ajudar a empacotar suprimentos de emergência para os países afetados pelo tsunami do Dia de Santo Estevão de 2004. Mais tarde, naquele ano, em dezembro, William passou 2 semanas no norte do País de Gales com a equipe de resgate de montanha da Inglaterra e País de Gales, MRU. Em maio de 2007, ele foi nomeado patrono da MRU e tornou-se presidente do Hospital Royal Marsden, cargo anteriormente ocupado por sua mãe. Em julho de 2007, William e Harry organizaram o concerto para Diana em homenagem à memória de sua mãe e para beneficiar as instituições de caridade e causas que ela apoiava, junto com as suas próprias. Em outubro de 2008, os irmãos embarcaram em uma viagem de 1000 milhas de moto, chamada Enduro África, pela África do Sul, para arrecadar fundos para a Sentebale, Unicef e o Fundo para Crianças Nelson Mandela. Em 2010, William tornou-se patrono das iniciativas beneficentes da Sane Women in Hedge Funds por 3 anos até 2012. Nesse mesmo ano, ele sucedeu Lord Attenborough como presidente da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas, BAFTA. Em março de 2011, William e Kate criaram um fundo de doações através da Fundação do Príncipe William e Príncipe Harry, permitindo que apoiadores doassem para instituições de caridade que apoiam as Forças Armadas, crianças, idosos, artes, esportes e conservação. Esta fundação agora é chamada de Fundação Real do Príncipe e Princesa de Gales. Em março de 2020, William participou de um vídeo para o National Emergencies Trust para lançar uma campanha de arrecadação para instituições de caridade durante a pandemia. A campanha rapidamente arrecadou 11 milhões de euros na primeira semana
e finalmente juntou 90 milhões de euros, distribuídos a instituições de caridade de primeira linha e grupos comunitários locais, através das fundações comunitárias do Reino Unido. Pouco depois, em abril de 2020, ele tornou-se o patrono oficial da organização. Nesse mês, William também fez uma aparição inesperada em The Big Night In, um teleton beneficente durante a pandemia, onde participou de uma paródia com Stephen Fry, que reprisou seu papel de Lord Melchat de Blackadder. Em dezembro de 2020, tanto William quanto Kate tornaram-se patronos conjuntos de NHS Charities Together. Em fevereiro de 2021, William visitou um local de vacinação em Kings Lynn e encorajou as pessoas a se vacinarem, combatendo a desinformação que alimentava a desconfiança na vacina. Em maio de 2021, foi relatado que William ajudou a evacuar um oficial afegão e sua família do aeroporto de Cabul durante a tomada de poder pelo Talibã, com mais de 10 familiares saindo também em segurança. Durante a invasão russa da Ucrânia, em março de 2022, William e Kate fizeram uma doação para apoiar os refugiados. Em fevereiro seguinte, eles doaram ao Comitê de Emergências por Desastres, DS, para auxiliar os afetados pelo terremoto na Turquia e Síria em 2023. Em julho de 2023, William tornou-se patrono da iniciativa para estabelecer o Fleming Center, com o objetivo de combater a resistência antimicrobiana. Em julho de 2024, William e Kate contribuíram para ajudar as vítimas do furacão Beryl. Em 2016, a Fundação Real introduziu várias iniciativas de saúde mental, incluindo Heads Together, uma campanha liderada por William, Kate e Harry, destinada a reduzir o estigma relacionado à saúde mental. Os programas legados dessa iniciativa incluem Mental Health at Work, lançado em setembro de 2018 para transformar a saúde mental no trabalho no Reino Unido, e Heads Up, lançado em maio de 2019, junto com a Associação de Futebol, usando o futebol para criar consciência sobre questões de saúde mental em adultos. Mais tarde naquele mês, William e Kate, junto com Harry e Meghan, introduziram Shout, a primeira linha de ajuda por mensagem de texto do Reino Unido, disponível 24 horas por dia para indivíduos lidando com problemas de saúde mental. Durante os confinamentos por Covid-19, William foi voluntário na linha de ajuda para oferecer suporte através de mensagens de texto. Seu compromisso com a saúde mental vem de suas experiências como piloto de ambulâncias aéreas, seu trabalho com veteranos sem lar e a defesa de sua esposa pela recuperação de vícios. Em março de 2020, William e Kate uniram esforços com o Public Health England para promover uma nova iniciativa de saúde mental em resposta à crise da Covid-19. Em abril de 2020, introduziram Our Frontline, destinada a oferecer suporte de saúde mental aos trabalhadores médicos de primeira linha. Mais tarde, em setembro de 2020, William fundou o Conselho de Líderes Sênior de Respondentes de Emergência, em parceria com o King's College de Londres e a Universidade Aberta. Esse conselho foi encarregado de estudar a saúde mental e o bem-estar do pessoal de emergência. Em maio de 2021 e 2022, participaram da campanha Mental Health Minute, transmitida em todas as estações de rádio do Reino Unido, exortando as pessoas a ajudarem aqueles que lutam com a solidão. Para o Dia Mundial da Saúde Mental, em outubro de 2022, assumiram o controle do programa Newsbeat, entrevistando especialistas em saúde mental. Em setembro de 2023, William revelou 2 colaborações com o Ducado da Cornualha para melhorar os serviços de saúde mental para seus inquilinos. Em outubro de 2023, para o Dia Mundial da Saúde Mental, participaram de um fórum juvenil em Birmingham com a BBC Radio 1 e The Mix, focado na saúde emocional. Em maio de 2024, William anunciou um plano de financiamento de 3 anos para a instituição de caridade Somos Mentes de Agricultores, destinada a apoiar o bem-estar mental dos agricultores no Ducado da Cornualha. Você acha que isso marca o fim das tragédias da família real ou haverá mais notícias devastadoras? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo.
Esperamos que você o ache interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparece na sua tela para se atualizar com suas histórias de celebridades favoritas. Nos vemos lá.